Olá, senhores. Tem alguém na escuta? Aqui quem está falando, mais uma vez, é o Ben Adam. Esta é a transmissão 03 deste canal. E é uma honra ter você aqui comigo. Saiba que aqui é um local de descanso, de paz. É um local onde você não precisa interpretar papéis. Onde você pode simplesmente descansar da sua rotina diária. Você pode simplesmente relaxar e permitir ser você mesmo, sem tentar agradar ninguém, sem tentar fazer o que as pessoas esperam que você faça. Simplesmente relaxar e aproveitar um pouco de descanso mental. Então venha comigo, vamos para mais uma conversa, mais um debate. E eu gostaria muito de ter a sua companhia ao meu lado. O assunto que eu separei para nós conversarmos hoje é um assunto, digamos que polêmico. Justamente pela visão polarizada e extremista que está tomando conta, está dominando a nossa internet, principalmente aqui no Brasil, mas não somente, no mundo todo, vindo principalmente de uma geração fraca, uma geração que cresceu tendo sempre tudo do bom e do melhor, uma geração que não passou por fome, não passou por dificuldades, não passou por nenhuma guerra, não passou por nenhuma grande depressão. São pessoas que não aprenderam sobre as dificuldades e as necessidades reais da vida humana. Estão mais preocupados com linguagem neutra, preocupado com povos originários, qual a melhor forma de você se dirigir a uma pessoa de uma determinada etnia. São coisas que não afetam a realidade das pessoas, mas são preocupações que tomam a internet e principalmente são um povo muito barulhento, um povo que grita muito alto, um povo que chama a atenção muito mais do que a pessoa que está simplesmente baixando sua cabeça e trabalhando, que pega o ônibus cedo de madrugada para poder chegar a tempo no trabalho e sai do trabalho quando já escureceu, pessoa que está preocupada em pagar os seus boletos, preocupada se os seus filhos estão indo bem na escola, se vai ter alimentação até o final da semana, ou vai ter que tirar um tempo para ir no mercado fazer as compras, sendo que ela não tem aquele dinheiro e ela vai ter que pedir emprestado, ou vai ter que pegar o cartão, ou vai ter que parcelar aquelas compras. Isso são preocupações reais, mas essa geração não consegue entender. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos tocar em assuntos sensíveis. Por quê? Porque essa geração e esses discursos estão tomando a mídia, a grande mídia, tomando a internet, estão ganhando proporções hoje muito maiores do que elas têm na realidade prática das pessoas. Então, em cima disso são criadas leis, em cima disso os políticos capitalizam e conseguem arrastar massas de manobra, porque essa população, eles já não têm um QI muito alto, não tem uma capacidade de raciocínio lógico, matemático, de inteligência mesmo, de perceber as manipulações, de perceber as segundas intenções, de ler uma notícia e saber que aquela notícia foi montada para atingir um determinado público e para angariar likes e angariar curtidas. Elas não conseguem, elas conseguem só ler a matéria crua e ter uma reação praticamente selvagem, animalesca ali, uma reação totalmente instintiva e não uma análise racional do que elas estão lendo. Então elas são facilmente manipuladas, facilmente jogadas de um lado para o outro, e isso causou todo o cenário que a gente está vivendo. Então, se eu pudesse dar uma dica, inclusive, para quem está pensando em produzir conteúdo aqui para o YouTube e para outras plataformas no geral, primeiro, evite se autorrotular. Evite dizer, eu sou de determinado grupo, eu defendo determinada categoria, eu defendo o grupo X, eu defendo o grupo Y, porque isso só vai colocar um alvo nas suas costas. Você pode falar sobre o que você acredita, sobre os seus princípios, seus valores, seus pensamentos, as suas ideias, mas sem
colocar o seu na reta, sem se prejudicar a longo prazo, sem prejudicar o seu canal, inclusive se você estiver ganhando dinheiro com isso, sem prejudicar a sua fonte de renda. Então é muito mais inteligente você focar nas ideias do que você está falando do que nos grupos específicos que defendem aquelas ideias. A menos que seja algo que seja extremamente importante para você, seja um princípio que você não pode abrir mão de jeito nenhum e que faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é. No meu caso, por exemplo, é o cristianismo. Eu ser um cristão faz parte de quem eu sou, faz parte da identidade, da personalidade que eu formei ao longo dos anos. Então é algo que eu não posso abrir mão. Outra coisa que é muito importante para mim é o libertarianismo. É um princípio que eu defendo até o final e eu estaria disposto a entrar numa briga, num combate físico para defender os meus princípios. É algo que eu não abro mão de forma alguma. Então, são coisas que eu deixo explícito aqui no meu canal que eu acredito e que eu defendo. Agora, outras posições, por exemplo, o meu lado político, eu sou mais canhoto ou sou mais à direita, eu sou mais vermelho ou sou mais verde e amarelo. Isso daí não importa, isso daí não tem muita importância para você poder expor as suas ideias. Você consegue argumentar muito bem, se expressar bem, sem deixar claro para qual lado você pertence, até para você não sofrer represálias do lado contrário. E também na questão que eu quero falar hoje em específico sobre os relacionamentos. Quem está dentro da internet e acompanha a fundo o cenário de vídeos de produtores, o cenário de podcasts e tudo mais, sabe a briga gigantesca que está entre dois grandes polos aqui dentro da internet, que basicamente é quem defende o polo do feminismo e quem defende o polo do masculinismo. Enfim, não quero tocar muito nesse assunto, até para o meu vídeo não ser prejudicado. Porque nós sabemos que quando esses termos começam a ser repetidos em sequência várias e várias vezes, o algoritmo identifica o seu vídeo e ele já perde totalmente a visibilidade. Ele deixa de ser divulgado porque o mainstream tem um lado de escolha, o lado que eles defendem, o lado que a grande mídia divulga, então o outro lado automaticamente vai sendo apagado, vai sendo excluído, e inclusive estão sendo criadas leis para atacar essa comunidade, atacar pessoas que defendem esse tipo de princípios. E inclusive, se você é contra esse tipo de coisa ou se você é a favor, é indiferente para mim, porque eu não quero vir aqui para ficar nessas briguinhas idiotas e que não levam a nada. Eu quero vir aqui para ter um debate real, entendeu? Eu quero vir aqui para usar a minha mentalidade, o meu raciocínio lógico, a minha análise da realidade e expor as minhas ideias, expor o que eu penso, o que eu acredito, e não baseado em princípios de outras pessoas, baseado em produtores de conteúdo que dizem isso, dizem aquilo. Isso para mim não tem relevância nenhum. É muito mais importante eu ser verdadeiro, honesto e correto comigo mesmo e expor as minhas ideias baseado naquilo que eu acredito do que qualquer outra coisa. Afinal, este é um canal de opinião. Eu estou aqui para expressar simplesmente e totalmente a minha opinião. Se você quer ouvir a minha opinião, se você quer saber como eu penso, como eu enxergo a realidade, você pode vir comigo. Isso não é baseado em pesquisa científica, não é baseado em matéria de jornal, não é baseado em blog, não é baseado em lado político, não é baseado em qualquer uma dessas briguinhas e intrigas de internet. É baseado no que eu observo e na forma que eu entendo o mundo. Então, venha comigo. Há um certo tempo já, eu venho presenciando na internet uma briga, um debate, uma discussão eterna que nunca acaba, onde tem dois grupos discutindo e debatendo sobre o motivo dos homens não chegarem mais nas mulheres. Pessoas famosas e pessoas anônimas em todos os lugares, em todas as redes sociais, sempre debatendo e argumentando sobre isso. De um lado, um grupo dizendo, os homens não chegam mais, os homens estão medrosos, os homens estão com medo de mulher, os homens eles não abordam mais, o homem ele está fazendo esforço para gostar de mulher, é porque esses caras estão contaminados por uma ideologia e estão passando a ter raiva de determinado grupo. E do outro lado, eu vejo um grande grupo
reclamando e criticando, mas é claro que a gente não vai chegar por causa da situação jurídica do país, a gente está correndo um grande risco, a gente não quer mais arriscar, o homem ele agora está se tornando mais esperto, e nós vemos esses dois grupos debatendo e se degladiando na internet, mas nenhum dos dois grupos percebem a origem deste problema. E eu tive esse insight ontem e eu gostaria de compartilhar com vocês porque para mim, na minha cabeça, faz muito sentido. E o que eu quero trazer para vocês é a linguagem, a forma que o homem e a mulher se comunicam com o mundo externo, a forma que essas pessoas se expressam e interagem com as outras pessoas que estão à sua volta. O homem não entende como que a mulher se comunica e a mulher não entende como que o homem se comunica. E ambos acabam entrando em conflito, entrando em atrito, porque eles não conseguem compreender o funcionamento do outro lado. Sendo que são coisas muito simples. Eu vou explicar para vocês. No meu ponto de vista, na forma que eu enxergo, a mulher ela desenvolveu uma comunicação muito mais ambígua, na qual ela não deixa exatamente claro o que ela está sentindo, o que ela está pensando, mas fica aberto para uma ampla interpretação. Pode tanto ser sim, como pode ser não também. E isso, eu acredito que foi uma tática, uma técnica de sobrevivência, inclusive, que as mulheres precisaram desenvolver. Porque você sabe muito bem que a história da humanidade nem sempre foi paz e tranquilidade como nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós sempre, ao longo de séculos, vivemos sob o risco constante de violência, de invasões, de saques, de predadores. E nesse contexto, a pessoa mais vulnerável sempre foi o sexo feminino. Por quê? Porque eles tinham menos força física. O sexo feminino tem menos força física que o sexo masculino. E dentro desse contexto, quando uma região, quando uma cidade, quando um povoado era invadido, elas precisavam esconder toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda aquela tristeza, aquela angústia, e até mesmo os seus princípios, os seus valores precisavam ficar mascarados para elas poderem se adequar ao novo contexto no qual elas iam ser inseridas. Porque quando um exército viking, por exemplo, invadia uma vila, eles matavam normalmente todos os homens e sequestravam as mulheres e levavam para fazer parte do novo contexto na qual eles viviam. Então as mulheres elas precisavam achar uma forma de esconder o que elas eram e fingir ser o novo contexto no qual elas estavam inseridas. Então elas precisavam adotar aquela nova religião, adotar aquele novo comportamento, aqueles novos rituais dentro de casa, comportamento matrimonial e tudo mais. Elas precisavam se adaptar ou elas iam ser mortas, assim como os homens foram mortos. Então isso fez com que elas desenvolvessem uma linguagem ambígua, uma linguagem na qual você não deixa claro o que você sente e como você se posiciona diante daquilo que está sendo falado. E eu não estou criticando as mulheres, eu estou apenas fazendo uma observação. E um reflexo disso nós vemos hoje na nossa sociedade, principalmente nos rituais de busca de relacionamentos. Quando nós estamos dentro de um barzinho, quando nós estamos numa balada, quando nós estamos em contextos de acasalamento, digamos assim, normalmente a mulher ela vai dar aqueles pequenos sinaizinhos, inclusive guiada pelas coaches de relacionamento da internet que dizem: você tem que jogar o cabelo, você tem que fazer um pequeno charme, você vai olhar com o canto do olho, você vai dar um pequeno sorrisinho e assim você vai chamar a atenção do homem e ele que vai tomar a iniciativa, ele que vai vir para cima de você. Por quê? Porque assim a mulher ela não corre o risco da rejeição. Se ela atrair o homem que ela está interessada, ela vai ter ganhado o jogo. Agora, se ela acabar atraindo um homem no qual ela não tem interesse, ou no decorrer da conversa ela perceber que aquele homem não interessa mais a ela, que ele não era tão interessante quanto ela pensou que era, ela vai simplesmente poder dizer: não, eu não queria ele, eu não chamei a atenção dele, eu só joguei o meu cabelo, eu só olhei com o canto de olho, mas isso foi um sinal ambíguo que ele interpretou da forma errada, não era o que eu realmente queria que ele interpretasse. E os homens, eles não funcionam assim. Os homens, eles funcionam de uma forma muito mais
prática, muito mais reta, direta e rápida. A linguagem de comunicação do homem não tem espaço para dúvida. E o homem precisou desenvolver uma linguagem que seja objetiva, porque nós crescemos e nos desenvolvemos como humanos dentro de um local altamente militarizado. O homem ele tinha que seguir à risca o que o seu comandante falasse. Se ele falasse agora, todos vão descer do barco, todos vão pegar as suas espadas, todos vão atirar as suas flechas. Tinha que ser feito exatamente o que foi dito, não podia ficar dúvida sobre a ordem do comandante, a ordem dos líderes e sobre a comunicação entre os soldados, porque isso poderia literalmente levar eles à morte e ao extermínio. Então eles precisaram aprender a se comunicar sem deixar nenhuma brecha, nenhuma dúvida para aquilo que estava sendo falado. E hoje, no contexto de relacionamento, no contexto de uma abordagem para procurar mulheres, o homem, ele vai simplesmente chegar e dizer, olha, eu gostei de você, eu quero ficar com você, eu gostaria que nós fôssemos para minha casa, que nós fôssemos para um hotel. Normalmente, o homem, ele age assim, porque faz parte do DNA dele, faz parte de toda a história da construção de o que tornou ele homem e o que os ancestrais dele fizeram, e automaticamente ele recebeu essa herança genética dentro dele. Então assim você já começa a entender da onde que está surgindo o problema. Nós temos dois grupos de pessoas que se desenvolveram geneticamente de formas diferentes, aprenderam a se comunicar de formas diferentes, e dentro do contexto atual que nós estamos, não há brecha para uma linguagem ambígua. Por quê? Porque a partir do momento que um governo, guiado por ideologias, começa a criar leis na qual não há espaço para ambiguidade, não há espaço para sim ou talvez não, talvez eu queira, talvez eu não queira, são leis diretas, são leis objetivas, que o homem entende isso, mas as mulheres não, elas vão usar essas leis de forma ambígua também. Ou seja, a mulher ela vai simplesmente estar aberta para a conversa, estar aberta para a abordagem, estar aberta para o flerte, e na cabeça dela está tudo bem. E a partir do momento que ela não se sente mais à vontade com aquilo, automaticamente todo o período no qual ela se sentia bem antes deste novo sentimento que ela descobriu agora, vai ser apagado. Ele vai deixar de existir e a partir daquele momento passa a ser um assédio o que o homem estava fazendo. Vocês conseguem entender a problemática que há em cima disso? O homem ele pode passar 20 minutos conversando com uma mulher tranquilamente e em 1 minuto toda aquela conversa anterior se tornar em assédio simplesmente porque a mulher não está mais afim, porque ela mudou de opinião, justamente porque ela deu sinais ambíguos e ela se preparou para poder mudar de opinião ao longo do caminho sem ser acusada que antes ela estava afim e agora não está mais, sem sofrer os riscos, sem sofrer as consequências. Mas o homem ele não funciona assim. O homem ele deixou claro desde o início que ele estava interessado, ele fez a abordagem, ele tomou a iniciativa e depende somente se a mulher vai corresponder e decidir continuar correspondendo até o final ou não. Então os homens estão numa insegurança, estão num medo da abordagem, porque o homem continua com o seu funcionamento e a mulher também, mas só que as leis não estão mais encaixadas à realidade do ser humano. São leis que não interpretam a natureza humana da forma que deveriam interpretar. Essas leis criadas principalmente por instituições feministas, elas acabam ignorando a natureza humana e a forma que os homens e as mulheres se comunicam. Então as mulheres ainda esperam que os homens sejam diretos e os homens querem ser diretos, mas as mulheres ainda continuam com linguagem ambígua dentro de um contexto de leis determinadas que foram criadas que não permitem mais que a mulher seja ambígua. Ou seja, a mulher ela tem que dar a permissão explícita para ser abordada. Ela tem que permitir dar um beijo, ela tem que permitir ganhar um abraço, tem que permitir que eles saiam juntos para ir para um local mais reservado. Mas as mulheres não se acostumaram a isso. Ao longo da história, as mulheres
mulheres se acostumaram a sempre dar sinais ambíguos. E isso deixa uma brecha que a lei se aproveita e que o homem ele não consegue mais se sentir seguro e confiante o suficiente para poder expressar o que ele está sentindo. Então, automaticamente, o homem vai recuar. Porque outra coisa sobre a natureza humana que as mulheres precisam entender é que o homem, ele é totalmente 100% racional em questão da busca pelo relacionamento. Depois que ele já estiver dentro do relacionamento, eu acredito, inclusive, que o homem se torna muito mais emotivo, muito mais apaixonado do que as próprias mulheres. Porque as mulheres, elas querem se apaixonar, elas querem ter um romance, mas depois que elas estão dentro do relacionamento, elas se tornam extremamente racionais, extremamente focadas em adquirir recursos, em poder sustentar a sua família, poder sustentar os seus filhos, em ter um lar, ter um teto sobre a sua cabeça, em ter alimentos. As mulheres, elas se tornam muito mais focadas, enquanto que os homens, eles estão muito mais racionais enquanto estão buscando uma mulher para um relacionamento, mas depois que estão lá dentro, eles se tornam totalmente emotivos, se tornam totalmente passionais. Inclusive, nós vemos o resultado disso na reação que os homens costumam ter quando são traídos, quando a mulher decide se divorciar. Eles são muito mais exagerados, são muito mais explosivos, muito mais emocionais mesmo diante de um término do que as mulheres. As mulheres, elas simplesmente se preparam para um término, elas começam a procurar advogado, elas começam a ver a divisão dos bens, começam a se preparar aonde é que elas vão morar e tudo mais, e depois elas simplesmente se divorciam. Não é algo que pesa sentimentalmente tanto nas mulheres quanto nos homens. Lembrando que isso é minha opinião, tá? E eu não estou dizendo que é uma regra, estou só dizendo que na maioria dos casos que eu via isso acontecendo. Mas, voltando à nossa questão anterior, o homem é extremamente racional na sua busca de uma companheira para relacionamento. E se ele percebe, fazendo os cálculos na cabeça dele, que não vale o risco que ele vai estar correndo por causa das leis que foram colocadas, ele simplesmente não vai chegar. Isso não quer dizer que ele não gostou daquela mulher, que ele não se interessou, que ela não é bonita o suficiente, que não chamou a atenção dele, até porque os critérios dos homens normalmente são bem baixos. Os homens, eles procuram muito mais uma mulher que seja companheira, uma mulher que não vai trair ele, uma mulher que vai poder dar bons filhos para ele, do que uma beleza extraordinária, estonteante. O homem não se preocupa muito com isso. Para o homem, os atributos que aquela mulher tem normalmente são mais importantes para um relacionamento, veja bem, do que a beleza em si. Agora, se ele só está buscando simplesmente sexo, não está buscando mais nada além de uma relação passageira, e daí realmente ele vai procurar uma mulher com aparência que agrade mais ele. Agora, para ser a sua esposa, isso não é tão importante. A aparência não importa tanto. Agora sim, a forma que ela vai se comportar dentro do relacionamento, isso é muito mais importante. Então, se o homem não sente mais confiança e ele acha que vai estar correndo um risco muito grande, ele simplesmente não vai chegar. E isso é culpa principalmente da situação que foram criadas através dessas leis. Simplesmente não se encaixa na dinâmica e nas relações de comportamento humano que foram desenvolvidas ao longo de séculos e séculos e séculos, que você seguir essa perspectiva feminista de que o homem ele está sempre querendo o mal, ele está sempre querendo ser um predador, ele é um sleuth em potencial e que a mulher está correndo risco o tempo todo. Baseado nessa perspectiva, as mulheres vão sempre estar cada vez mais temerosas, cada vez com mais medo. As novas gerações vão crescer totalmente apavoradas com medo de todos os homens, e os homens vão crescer o tempo todo com medo de abordar as mulheres, com medo de serem mal interpretados, com medo de serem acusados de uma coisa que não fizeram, de sofrer represálias, de até mesmo ser atacado por outros homens, achando que aquela acusação é verdadeira, sendo que pode ser que a mulher simplesmente não gostou mais da conversa do cara, ou achou que o cara era médico e depois descobriu que ele era só um Uber, ou ela simplesmente achou que o cara era mais alto na foto e depois presencialmente na vida pessoal viu que ele era mais baixinho, e ela tem uma gama gigantesca de leis que ela pode usar a seu favor, justamente porque ela iniciou essa abordagem de uma forma ambígua, sem precisar se colocar em risco
para assumir o relacionamento, sendo que o risco caiu todo sobre o homem. E agora o homem não tem mais um respaldo. Ele não tem mais o respaldo de simplesmente receber um não, porque o homem está acostumado com a rejeição. Ao longo da nossa história, da nossa vida, o homem ele cresce na sua adolescência sendo rejeitado centenas de vezes. O homem ele forma o seu caráter, a sua personalidade baseado em cima da rejeição. E ele só vai passar a deixar de ser rejeitado quando ele se desenvolve, quando ele tem mais força física, quando ele tem mais patrimônio, quando ele começa a ficar melhor apessoado, porque o homem ele começa a realmente ter cara de homem, deixar de ter cara de menino, a partir dos 30 anos em diante, que ele começa a ter uma barba realmente formada, mais fechada, começa a ter uma maturidade muscular e ele provavelmente já conseguiu construir um patrimônio um pouco maior, ter carro, ter casa, ter um bom trabalho. Antes disso, ele não tem um potencial de relacionamento, ele não tem o que alguns grupos na internet chamam de VSM, que é o que vai chamar a atenção da mulher. Ele não tem isso, então ele já foi rejeitado centenas de vezes. Então não é medo de rejeição, porque o homem está acostumado com a rejeição. É outra coisa. Ele tem receio porque as consequências são muito maiores do que os benefícios. Porque se der certo a sua abordagem, beleza. Agora, se der errado, ele pode ser extremamente prejudicado. Ele pode sair com a sua vida destruída. Ele pode ir parar na prisão. Ele pode até mesmo, pior, ele pode acabar perdendo a sua vida. Então, realmente, vocês acham que vale a pena esse cálculo matemático? Não observem isso com um olhar, com uma visão. Você, mulher, não observe isso com uma visão romantizada. Não observe isso como, os homens estão fracos hoje em dia. Tentem entender que os homens não enxergam o mundo da forma que vocês enxergam. Os homens enxergam o mundo de uma forma mais racional, de uma forma mais direta. Ele não se importa realmente se ele tem um sentimento genuíno por aquela mulher. É muito mais importante o benefício que ela vai dar para ele dentro de uma relação, assim, da mesma forma que as mulheres enxergam o marido dentro do casamento. Elas estão muito mais preocupadas se ele vai poder suprir as necessidades que a família tem do que realmente se ele é amoroso, se ele é carinhoso. Isso é uma preocupação que as mulheres têm antes. E depois que estão dentro do casamento, essa preocupação acaba e começa a ter preocupações mais lógicas e racionais. O homem é o contrário. As preocupações lógicas e racionais são antes, na hora que ele está buscando a sua esposa, e dentro do casamento, que ele já escolheu, já selecionou, ele simplesmente se permite ser mais emocional, ser mais emotivo, porque ele já escolheu a mulher que ele vai amar. É simples assim. Então, tentem entender que existe uma outra perspectiva. Parem de acusar os homens. Parem de tentar criticar e tentar atacar a masculinidade, tentar atacar a honra dos homens, porque não tem nada a ver com isso. Os homens não estão com medo. Os homens só estão fazendo um cálculo e estão vendo que não vale mais a pena. Então vocês deveriam estar muito mais preocupadas em tratar a doença, em tratar o que está causando esses sintomas, e não simplesmente em criticar os sintomas e ficar atacando e dando chilique na internet. Isso não vai resolver nada. Agora se preocupem com essas leis que estão fazendo com que os homens não queiram mais se relacionar. Isso é algo realmente sério e algo que pode prejudicar muito a nossa sociedade a longo prazo. Já homens, não sejam impulsivos. Não comecem a criticar, não comecem a ofender, não comecem a brigar na internet, não comecem a perder o controle. Se mantenham firmes e se mantenham racionais, porque as discussões, as briguinhas de internet não influenciam na sua vida real, na sua vida prática. Continue focado no seu trabalho, continue focado no seu desenvolvimento, no seu treino, na sua mentalidade, na sua construção de patrimônio. Continue focado em quem você quer ser e no que você pode fazer com as situações que estão na sua mão. Se não vale mais a pena, se você não quer correr o risco de tentar arriscar um relacionamento e acabar prejudicando, destruindo a sua vida, beleza. Foque em outras muitas áreas da sua vida que são igualmente importantes. Agora, se você quer arriscar, você saiba que existem muitos perigos. E se você está disposto a correr esses perigos, siga em frente. Mas siga de uma forma racional, de uma forma com cautela. Não saia simplesmente atacando e atirando para todos os lados, tentando abordar todas as mulheres, porque você pode se prejudicar.
E entenda que mesmo que uma mulher tenha te dado todos os sinais, ela pode ainda mudar de ideia e você pode sair muito prejudicado no final, porque a própria comunicação das mulheres deixa uma certa abertura para isso, deixa uma certa abertura para que ela não tenha a responsabilidade sobre os ombros dela. Então essa responsabilidade acaba inevitavelmente caindo sobre os ombros masculinos. Você tem que ter essa noção, você tem que ser uma pessoa mais racional, uma pessoa mais desperta. Você não pode simplesmente ser emotivo e sair correndo atrás de mulher, porque o homem não é assim. O homem ele não pode ser dominado pelos seus instintos. O homem ele tem que ser uma pessoa racional, ele tem que ser uma pessoa focada para poder ser alguém na vida, para poder conquistar, para poder construir algo. Se você simplesmente é um animal selvagem que só responde a instintos internos seus, você nunca vai conseguir construir nada e você vai estar totalmente à mercê das piores situações que a sociedade pode te trazer. Independente das leis estarem ruins ou não, independente do cenário ser favorável ou não, o responsável por sua vida é você. Então assuma as rédeas da sua vida, assuma as rédeas do seu futuro e foque no que é realmente importante e não em discussões de internet, em discussões superficiais e que não vão levar a nada concreto, ok? Eu espero que você tenha crescido um pouco, tenha aprendido um pouco com esse nosso debate, com essa nossa conversa. Foi um insight que eu tive e eu não estou dizendo que isso é totalmente verdade, que isso é uma lei. É somente a minha forma de enxergar a sociedade, de enxergar os humanos e entender um pouco do nosso desenvolvimento e o que nos trouxe até aqui. Eu espero que você tenha aprendido com isso e que tenha valido a pena a nossa conversa. Deixe aí nos comentários o que você acha disso. E deixe aí nos comentários principalmente o que nós podemos fazer para melhorar essa nossa situação. Para nós sermos melhores e não para nós continuarmos reclamando e atraindo energias negativas para nós. Vamos focar no que nós podemos fazer de bom para crescer e para evoluir. Está bem? Fiquem com Deus, se cuidem, sempre protejam os seus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Esteja sempre seguro e protegido. Um abraço e valeu!